Continuamos com o nosso curso e agora vamos ver exercícios sobre aulas 6 a 8. Primeiro vamos considerar o fluxo de campo vetorial sobre uma superfície. Então, vamos calcular o fluxo de campo vetorial, esse aqui. Tá? Esse campo vetorial, na verdade, é o vetor da posição, ele. Se a gente anotar aqui. Sobre parte da paraboloide, esse superfície aqui, acima de plano XY. Então, nós temos paraboloide aqui, esse é o base dele, e a base não pertence à superfície. A superfície somente é esse paraboloide aqui. Então, o fluxo, esse integral aqui, sobre a superfície esse é nosso paraboloide. Tudo bem? Então, a gente vai fazer o cálculo em coordenadas cartesianas, porque esse paraboloide, mesmo que ele tenha simetria axial, a gente pode usar coordenadas cartesianas, né? Certo? Depois passar, talvez, para polares aqui no plano XY. Então, a gente vai usar x e y como coordenadas para a nossa superfície. Tá? Tá dado aqui, x e y já. De qualquer jeito. Ou a gente poderia usar coordenadas polares também, né? Aí a gente pode considerar como polares. Não tem problema. Então, vamos considerar x e y. Então, primeiro a gente calcula elemento de área vetorial, já junto com o normal. Então, a primeira coisa que a gente deve observar aqui é o produto deve dar normal para fora, certo? A gente considera normal para fora. Aqui não é dito aqui no exercício, mas normal deve ser para fora e não para dentro. Depois a gente vai ver por quê. Se trocar normal, troca sinal aqui, né? Só isso. Então, primeiro x, depois y. Então, se pegar um ponto aqui, por exemplo, aqui no meio, né, e mudar x, a gente vai passar nesse sentido. Depois y nesse sentido. Então, se fazer produto vetorial, a gente vai primeiro ter esse vetor aqui, depois esse vetor aqui, a gente vai gerar esse no sentido desse e vai ter normal diretamente para fora. Tá? Dá para ver. E se calcular o normal, a gente vai ver esse normal. Então, pegar um ponto aqui, outro jeito de provar que normal é para fora, um ponto x e y igual a zero, por exemplo. Esse é o nosso normal. Mesmo não normalizado, ele é normal, certo? X e y igual a zero, ficamos nesse ponto aqui, z igual a 1, normal k é para fora, certo? Então, a gente sempre deve verificar isso, né? Todo cálculo. Se normal é para fora, só vai verificar num ponto mais fácil, na superfície. Esse ponto mais fácil seria esse ponto aqui, né? Tudo bem. E depois calculamos produto vetorial, produto escalar. E fica um elemento de área. É fácil calcular. Ele não, essa coisa aqui. Temos esse resultado. Já substituindo o valor do z, nossa superfície, esse aqui. Certo? É só calcular agora a integral duplo. Agora a gente pode passar a coordenadas polares. Então, nosso domínio no plano XY é interior do círculo. X quadrado, y quadrado é menor ou igual a 1. Então, integramos aqui, coordenadas polares, temos esse resultado. Então, isso não é tudo. Vamos calcular o mesmo usando o teorema de Gauss. Como que faz isso? Vamos fechar a superfície agora com essa base. A superfície agora é fechada. A gente pode usar o teorema de Gauss. Fluxo sobre a superfície fechada igual a integral sobre volume do divergente do campo, certo? Volume encerrado pela superfície. Primeiro, a gente precisa subtrair o fluxo sobre essa base. Mas como o nosso campo é ele, e ele nessa base realmente fica no plano da base, a vetor normal perpendicular, então o fluxo sobre a base vai ser zero, desse campo. Se fosse outro campo, poderia ser não zero. Então, esse integral completo do fluxo sobre toda a superfície é o fluxo sobre esse paraboloide só. Então, a gente pode usar o teorema de Gauss para calcular esse fluxo também. Então, a divergente do L, a gente deve saber de parte 1, certo? Isso é 3, eu falei, memorizar, certo? Temos, então, integral sobre volume. Então, somente 3 vezes volume é igual ao fluxo de nosso campo sobre paraboloide. E o volume de paraboloide é fácil calcular, a gente usa
E primeiro a gente integra sobre xy, depois sobre z. Então, z varia de 0 até 1 menos x quadrado y quadrado, certo? Integrando isso, nós temos esse integral. Observa que esse integral não é o mesmo que a gente integrou na transparência anterior. Nós temos esse aqui, certo? E nós aqui temos esse, mas temos que coeficiente 3, devido a esse divergente. Então, integrando isso, a gente chega ao mesmo resultado. Observa que esse é 3 vezes do volume. Então, volume é π sobre 2, certo? 3 vezes do volume nosso fluxo. Tudo bem? Então, tem dois jeitos de calcular o fluxo pela superfície complicada, né? Se ela é aberta, a gente pode fechar. Talvez a base é fluxo mais fácil, é sempre x, a base é plana. Então, nesse caso é zero, né? Calcular usando o teorema de Gauss. Calcular a integral sobre o volume. Se esse integral é mais fácil. A areia é mais fácil, porque esse integral sobre o volume somente, nesse caso. Tudo bem? Então, exercício número 2. Vamos. Então, na lista 2 tem uma coisa para provar. Essa coisa para provar é, temos superfície plana, lá é triângulo, certo? Mas aqui, qual que é a superfície plana? É esse, quer dizer, fica num plano, em 3D, né? Precisa provar que a área dessa superfície, que também a gente vai notar esse, é raiz quadrada da soma dos quadrados das áreas, que são projeções dessa área no plano de coordenadas. Quer dizer, por exemplo, esse z é projeção no plano xy. Então, z daqui é eixo ortogonal ao plano. Certo? Como é que prova isso? Uma solução é assim. Primeiro vamos ver a área, elemento de área dessa superfície, certo? Que é normal, elemento no módulo elemento de área. E isso a gente sabe de aula 6, tem essa forma, onde esses são elementos de área no planos de coordenadas. Por exemplo, esse aqui, plano xz, que tem eixo ortogonal, o eixo ortogonal é vetor i, quer dizer, ao longo do eixo x, certo? Então, esse vetor é unitário, né? Esse vetor é unitário, ortogonal à superfície. Mas como a nossa superfície é plana, esse vetor é constante em todo ponto da superfície. E se ele é constante, ele tem ângulos constantes com eixos do referencial, quer dizer, esses aqui, vetores i, j e k. Então, se, por exemplo, pegamos esse elemento de área e multiplicamos por k, nós temos esse produto que é constante, tá? Certo? Elemento de área. E, pela essa fórmula, produto com k dá esse aqui, de x de y. Então, isso igual a isso. Isso aqui é cosseno de ângulo, porque ambos vetores são unitários. Cosseno de ângulo entre vetor k, quer dizer, eixo z, do nosso normal. Certo? Vamos notar esse ângulo θ. Então, dessa fórmula, nós temos que elemento de área na superfície igual elemento de área no plano xy. Quer dizer, pegamos o mesmo elemento e projetamos ele no plano xy. E precisa dividir esse elemento por cosseno do ângulo entre os planos, porque ângulos entre os normais e ângulos entre os planos, certo? Essa fórmula também apareceu na aula 6, só que a gente derivou ela dessa aqui, certo? Ambos são fórmulas de interpretação geométrica na aula 6, estão derivados lá. Então, observa aqui uma coisa importante. Elemento de área não é vetor, é pseudo-vetor, porque esse é produto vetorial de dois vetores no plano da tangenciais à superfície. Quando tem produto vetorial, o resultado não é vetor. Quer dizer, se trocar i, j e k, esse aqui não vai mudar, certo? Mesmo para esse aqui deve mudar. É por isso que tem dois normais, né? Corresponde a outro normal, certo? Aqui, cuidado, precisa ter cuidado. Mas esse, desculpa, esse ângulo aqui pode ser positivo e negativo. Esse é positivo, esse vai ser considerado positivo, mas esse ângulo negativo, alguma coisa deve ser negativa. Então, se trocar i, j e k, você troca os sinais daqui, e isso fica o mesmo, entendeu? Quer dizer, esse cosseno de ângulo, tá, de novo, troca sinal. Cosseno de ângulo, troca sinal. Vamos ver de novo. Cheia coisa acontece hoje. Não quero ir para... cosseno de ângulo, troca sinal, certo? Então, esse
Por isso é pseudo-vetor. Então, precisa ter cuidado. Mas aqui isso não importa para nós, por enquanto. Tudo bem. Então, nós temos o elemento de área na superfície plana proporcional ao elemento de área na projeção. Esse coeficiente é constante, porque, como eu falei, o normal é constante, então esse é constante. Certo? Porque a superfície é plana. E agora é só observar que isso pode ser feito para os dois restos planos descoordenados. Então, nós temos três fórmulas aqui. Esse igual a esse que nós já provamos. Esse igual a esse não provamos. Esses dois também. E agora usamos que vetor normal é unitário. A gente tem essa soma quadrados igual a 1. E daqui nós tiramos o que é isso. Por exemplo, isso aqui é esse dividido por esse x dividido por esse. Substituímos aqui. Certo? Quer dizer, isso aqui igual esse x dividido pelo esse. Certo? Nós temos o inverso, na verdade. Certo? Deve ser inverso. Tá erro. Mas isso não é igual a 1. O inverso, quer dizer, inverter cada um dá 1. E daqui a gente vai achar que esse é igual a raiz quadrada desse. Tá, eu vou corrigir isso quando submeter esse PDF. Tudo bem? Então, provamos isso. Então, na verdade, a gente poderia provar já daqui, né? Observando essa relação, certo? Cosseno. Então, tem cossenos entre outros planos. E soma dos cossenos quadrados deve dar 1, porque isso é exatamente 1. Né? Dá para ver que isso deve ser exatamente soma dos quadrados. Raiz quadrada da soma dos quadrados. Tudo bem. Vamos agora calcular a seguinte integral. Esse integral é sobre a superfície. A superfície é cilindro. Só cilindro, sem bases. Sem bases aqui. Então, cilindro, esse aqui, y é x quadrado, y quadrado igual a b quadrado. E z varia de 0 a h. Esse integral, como ele é definido assim, ele não é exatamente nosso integral. Mas eu, na aula 6, eu anotei que qualquer integral desse jeito, onde tem dy dz de uma função, dx dz de uma função, dx dy de uma função. E, na verdade, é um fluxo de um campo sobre a superfície. Certo? Como é que ver isso? Pegamos essas funções aqui e multiplicamos os vetores unitários dos eixos, certo? E anotamos esse um campo f. No nosso caso, esse vai ser L, certo? Que x, y e z aqui. E pegamos o elemento de área vetorial na superfície e multiplicamos os dois. Vamos ter exatamente essa soma, porque a gente definiu assim o vetor f. Então, esse integral se torna um fluxo. Então, qualquer integral desse jeito é um fluxo. Se falta uma coisa aqui, ou esse U2, isso ainda é fluxo, só que esses componentes são zero. Então, qualquer integral desse jeito sobre a superfície, onde tem dois diferenciais das coordenadas, é o fluxo de um campo. Certo? Então, escrevemos esse integral assim. E agora vamos calcular ele, certo? Agora vamos considerar polares, quer dizer, cilíndricas. Tem simetria cilíndrica. Z e raio, aqui raio no plano xy, e ângulo no plano xy, ângulo entre direção de raio e eixo x, ângulo φ, certo? Então, o nosso cilindro, como é que ele é dado agora? O raio polar, ρ, né, igual ao B, né, que nós temos aqui, certo? E o z varia de 0 a h. Quer dizer, nessas coordenadas, nosso cilindro é um paralelogramo, né? Então, para ponto no S, que no cilindro, nós temos vetor da posição, vem daqui e um ponto aqui, por exemplo. O que nós precisamos fazer? Ir ao longo do raio, distância é B, esse vetor unitário ao longo do raio, esse também é normal à superfície, como a gente vai notar. Mas caminho para cima na coordenada Z, certo? Esse é o vetor da posição na superfície. E agora a gente vê que o normal normal é esse aqui. Ele normal é fora do cilindro, certo? O elemento de área, a gente deve saber de aula 8, em coordenadas curvilíneas, certo? O elemento de área é simplesmente os coeficientes
que corresponde a duas variáveis. Aqui é importante escolher variáveis. Entre 3 precisa 2. Né? A gente não pode escolher ρ porque ele é constante. Então, φ é z, certo? Dφ de z, quer dizer, nós variamos ângulo e nós passamos ao longo do círculo ou passamos de cima para baixo, certo? Esses coeficientes, na aula 8, a gente sabe que esse h, o φ é ρ e hz é 1. Quer dizer, essa coordenada ela é z é como a distância e o φ não é como a distância. A distância é ρ no dφ. Pequena distância ao longo do círculo, certo? Passada quando variamos φ. Então, esse é elemento de área. E ρ é constante, b. Então, elemento de área é somente proporcional a esses dois produtos dos diferenciais, dφ e dz. Certo? Como eu falei, aqui é retângulo, né? Então, elemento de área é como no retângulo, como devia ser. E agora, temos vetor em nossas coordenadas polares, esse aqui. Rho é arbitrário, porque é vetor em qualquer ponto do espaço. Mas no cilindro isso é B, né? Ó, certo? Na superfície do cilindro, esse produto é Rho é o B, certo? E nós temos, então, usando essa fórmula, elemento de área, vetor normal na F nós temos, é o B, e calculamos. Certo? É fácil, né? E vamos calcular esse mesmo integral agora usando o teorema de Gauss. Fechamos o cilindro com essa base aqui, quer dizer, de cima e de baixo. Agora a superfície fechada. Certo? E fazemos o mesmo, só que agora, se usar o teorema de Gauss, o fluxo de campo F sobre toda a superfície inclui esses dois bases, aqui normal para cima, aqui normal para baixo. Certo? E o fluxo sobre essa base, por exemplo, o fluxo vai ser zero. Por quê? Porque aqui... Por que vai ser zero? Vamos ver. Porque F no normal é para cá, mas o vetor F, quer dizer, o campo, é ele, vetor da posição. Certo? Ele. E vetor da posição é ortogonal à base aqui. Mas nessa base aqui não, porque o vetor da posição, por exemplo, esse, e normal para cá, tem um ângulo agudo. Então, o fluxo sobre essa base não é zero, sobre essa é zero, porque o vetor da posição aqui é zero. Só para esse campo campo específico. Certo? Então, a gente precisa calcular o fluxo sobre essa parte de superfície aqui de cima, BH. Então, vetor de campo no elemento de área é normal aqui K, o elemento de área a gente pode usar coordenadas polares ou XY, não importa, certo? Calculamos o produto, esse na verdade é constante, H. Só calcular a área, e a área a gente sabe. πb quadrado, B é o raio do cilindro, né? E nós temos aqui isso. Mas isso também, esse produto é o volume do cilindro, né? A gente observa isso. Que a área no H é o volume do cilindro. Tudo bem. E agora, pelo teorema de Gauss, o fluxo total sobre superfície fechada, esse cilindro com bases, é igual à integral sobre volume do divergente do campo, que é 3. Porque o campo é ele. Integral sobre volume a gente já sabe, esse aqui. Então, nós temos 3 volumes, que é 3 desse aqui, e esse é fluxo total. Então, para achar nosso fluxo sobre cilindro mesmo, sem bases, preciso tirar desse resultado, desse fluxo total, fluxo sobre bases. Então, o fluxo total 3V, e se o fluxo sobre base é V. Então, nós temos 2V, quer dizer, esse valor aqui, certo? A gente observa que é o mesmo, né? Certo? Então, outro jeito de calcular. Então, esses são para exemplos fáceis, mas a mesma coisa a gente pode fazer para outros exemplos mais difíceis. O procedimento é o mesmo. Primeiro, o mais importante é escolher coordenadas adequadas para a superfície. Tudo bem. E agora vamos ver 4. Exercício 4. Calcular a circulação de campo vetorial. Esse campo aqui, onde há uma constante, certo? Sobre caminho aqui de 3 pontos, quer dizer, de ponto 1 a P2, de P2 a P3, P3 para P1, quer dizer, caminho fechado. E 3 pontos têm essas coordenadas, quer dizer, esses são constantes.
mas não dados. Certo? Calcular esse fluxo, quer dizer, esse fluxo, circulação de campo, sobre caminho fechado, quer dizer, integral de linha sobre caminho fechado, e verificar o teorema de Stokes para esse caso. Então, essa, na verdade, solução para a parte de solução para a calculação de circulação. Não? Circulação, que notamos C, é dada como integral de linha, esse aqui. Caminho fechado gama. Gama é esse aqui. Ó. Então, esse produto, nós temos nessa forma. dr aqui não escrevi, mas é dr dx no i, mais dy no j, mais dz no k. Se calcular produto, dá isso aqui. A gente pode observar imediatamente que esse é diferencial completo, né? Então, integral sobre caminho fechado dá devido a zero. Mas a gente vai calcular e ver que isso é realmente zero, né? Então, quebramos o caminho em três partes. P1 a P2, P2 P3, P3 e P1. Então, escrevemos aqui nessa forma, onde I varia 1, 2, 3. E I como 3 mais 1, equivalente I igual a 1, certo? Então, caminho PI é PI mais 1. Quer dizer, ponto PI é I mais 1. Nós temos que parametrizar esse caminho com o parâmetro t. E esse caminho é o quê? E, por exemplo, coordenada x varia de xi no ponto pi até xi mais 1, certo? Então, essa diferença no t, linearmente, quer dizer, proporcional ao t. Mesmo y, mesmo z. Só que trocar pelo y. Essas são coordenadas dos pontos, observa aqui. Ó, esse é o nosso caminho. E t varia de 0 a 1. Então, quando t é 0, ficamos nesse ponto, pi. Quando t é 1, ficamos nesse ponto. Anotando dxi, por exemplo, xi mais 1 menos xi, e mesmo para y e z, nós temos essa parte da circulação, certo? Esse integral. Substituímos aqui todos os diferenciais que dá para calcular daqui. Dá diferencial aqui de dxi e dt, por exemplo, o diferencial dx, esse delta xi dt, certo? Mesmo para y e dz. Simplificamos aqui uma coisa. Aqui, observa aqui, tem dy, dx, dx, dy. Sinais diferentes. Então, essa parte cancela. Simplificamos aqui um pouquinho. Esse é constante. Essa é a única coisa que a gente vai integrar, né? Integrando a raiz de 0 a 1, basicamente escrevendo isso, né? Abrimos aqui as diferenças e temos esse resultado. E observa que aqui, essa parte da AZI mais 1 menos ZI. Porque caminho é fechado, certo? Nós vamos depois adicionar ZI mais 1, ZI mais 2 menos ZI mais 1, cancelando uma coisa aqui, e depois voltamos ao ponto. Então, essa parte, se somar os três partes, essa parte de caminho não vai contribuir, como eu falei aqui, porque diferencial completo e caminho fechado, certo? Tudo bem? Então, nós temos esse resultado para essa parte de caminho. Para os outros dois, só observar que a gente troca aqui os índices, certo? Então, para 1, 2, por exemplo, nós temos 1 aqui, 2 aqui, 1 aqui, 2 aqui, 1, 2 aqui, 1 aqui, certo? Para parte 2, 3, nós temos 2 aqui, 3 aqui, 2 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 2 aqui, daí para frente. Então, somamos os três, nós temos esse resultado. Certo? Esse claramente cancela, como eu falei, né? E agora vamos verificar o teorema de Stokes. Então, esse é o resultado da circulação. Dados os pontos, dando esse resultado. Só somar. Agora, como é que verificar o teorema de Stokes? O teorema de Stokes é esse aqui, quer dizer, integral sobre de linha sobre caminho fechado, circulação desse campo, igual integral sobre qualquer superfície que tenha esse caminho como fronteira, integral do quê? Da rotacional desse campo no elemento de área, quer dizer, o fluxo da rotacional do campo. Porque nós temos triângulos, aqui já nós temos o desenho do triângulo, P1, P2 e P3, esse é o nosso caminho, ó, nesse sentido, né? E nós precisamos um ponto, a gente vai usar então como superfície, ele é mesmo um triângulo, a gente poderia usar qualquer um, por exemplo, uma superfície que fica em cima dele, tá? Mas mais complexa, mas porque se complica as coisas, né? O mais simples superfície é o triângulo mesmo, ele é plano, certo? A fronteira desse triângulo é exatamente nosso caminho. Agora precisa observar a orientação.
orientação é esse, então normal é para lá, quer dizer, ela entra no plano no plano aqui daqui, então entra de cima para baixo. Então, esse é normal, não é para lá. Então, normal é produto, por exemplo, esse vetor nesse, produto vetorial. Se gerar esse vetor no sentido desse, temos esse normal. Ó, certo? Então, como é que obter parametrização desse triângulo, dados esses pontos? Ó, pegamos dois vetores, de P1 a P2, de P1 a P3. Então, se nós passamos um ponto aqui ao longo desse P1, P2, no caminho T, T é de 0 a 1. Então, uma parte desse caminho, desse vetor, a gente vai passar. E depois a gente pode passar ao longo do vetor P1, P3, quer dizer, nesse sentido. E até esse ponto, o máximo que a gente pode fazer é até esse ponto aqui. Ou menor do que isso, quer dizer, fica no meio, triângulo. Então, dizer que esse triângulo menor é proporcional a esse triângulo maior. Então, se aqui é t igual a 1, certo? Aqui é 1 menos t, essa parte, porque essa parte é t, certo? Então, a proporção aqui é 1 menos t. Então, o máximo caminho que a gente pode fazer aqui é 1 menos t, quer dizer, proporcional a P1, P3, né? 1 menos t, P1, P3, certo? Então, se nós temos dois parâmetros aqui, um ao longo desse vetor e um ao longo desse, um parâmetro t e outro, por exemplo, tal, certo? Nós podemos observar que o tal sempre varia de 0 a 1 menos t. Então, esses dois vetores não são referencial ortogonal. Então, a gente expande um vetor ao ponto aqui sobre essa base. A gente observa que o máximo de um dos parâmetros é limitado pelo outro. Então, nós temos vetor da posição no triângulo dessa forma, certo? Onde tal de 0 a 1 menos t. Ó, esses dois parâmetros na superfície, quer dizer, nesse triângulo. E agora é só calcular o elemento de área. E como eu falei, o primeiro vetor deve ser esse, e segundo esse. Para normal até para lá. Ó, então esse tem esse produto. Calculando o produto, a gente tem exatamente como eu falei. Esse primeiro vetor, segundo vetor, produto vetorial, depois esse elemento que é positivo. Então normal é para lá. Ó, e agora calculamos esse integral aqui. Para isso, calculamos ok, a rotacional do nosso campo. Nosso campo tem esses projeções nos eixos I, J e K. Y menos X e A. Certo? E observa que aqui só um componente esse um componente tem, não zero. E esse aqui, componente K, porque esse derivada sobre X e esse sobre Y. Se pegar qualquer outra componente, nós temos derivada sobre funções que não dependem dos parâmetros, né, que a gente vai pegar derivada. Então, calculando aqui, nós temos menos 1 e menos 1 aqui, menos 2k. Esse é o rotacional do nosso campo, certo? Então, calculando o produto escalar, esse vetor rotacional de campo, observa aqui, esse aqui é constante, esse é constante. Aqui, elemento de área no plano, quer dizer, mesmo que esse plano, essa base que a gente usou na ortogonal, por isso esses vetores não são unitários e não ortogonais, e por isso esse não é 1, o módulo não é 1, então elemento de área no plano, mas aqui tem coeficiente. E se integrar, a gente vai ter a área do triângulo, se integrar completo, de 0 a 1 e de 0 a 1 menos t, certo? Tudo bem, calculamos o produto escalar, temos esse aqui, menos 2k nesse produto vetorial, porque esse é constante, a gente vai tirar da integral, integrando sobre nossas coordenadas tal e t, certo? Primeiro sobre tal, de 0 a 1 menos t, depois sobre t, de 0 a 1. Né? Esse integral é 2 vezes o quê? A área do triângulo, como esse aqui. Esse tudo aqui, esse aqui é a área do triângulo. Esse aqui, total. Certo? Certo? Então, esse integral, na verdade, é 1 sobre 2. 1 sobre 2. Certo? Se fosse triângulo com vetores unitários, seria 1 sobre 2. Que os vetores unitários são ortogonais, né? 1 sobre 2. Ó, esse produto aqui ainda permanece. Então, esses vetores são dados, só que a gente não tem valores, que a gente tem parâmetros, e por isso a gente deixa dessa forma. Precisa calcular ainda esse produto triplo. Aqui, produto vetorial, devido a esse aqui, e produto escalar devido a esse aqui. Para calcular produto triplo, a gente vai trocar aqui a ordem.
calcular primeiro vetorial aqui e depois escalar com esse. É mais fácil. Porque calcular produto triplo desse, a gente pode calcular, tem uma matriz, estão todos os componentes, e aqui tem uma componente só, mais fácil calcular produto vetorial. Então, a gente calcula primeiro esse, depois produto escalar com esse. Então, parte 1, eu expliquei isso. Por que isso é assim? Tem uma aula sobre isso. A gente deve lembrar isso. Agora, esse produto vetorial é fácil calcular. Tem um componente aqui e 3 componentes desses. Mas por que um componente aqui? Tem 2 componentes desses que restam. K com I e K com J. A gente tem essa forma, certo? Esse é x2 menos x1 no I, e K no I dá menos J, mas aqui tem menos, então dá J, certo? Quer dizer, x2 menos x1, vamos ver, aqui no I, e dá exatamente J. Por que é aqui menos? Vamos ver, talvez já está correto aqui. E aqui y2 menos y1 no j, então dá i. Está correto aqui. Acho que aqui é uma probleminha, então vamos ver se está correto aqui. Tudo bem. Então, o produto escolar começa aqui, certo? Se calcular tudo, nós temos... Na verdade, nós temos aqui quantos somas? Nós temos aqui 2, aqui 2. Aqui 2 como isso. Então, a gente tem 4 termos de xy, certo? Mas um aqui cancela. Por exemplo, esse aqui. y1 no x1 aqui tem. E tem também y1 no x1 aqui, certo? E sinais contrários. Então, resta 6. Se reorganizar isso, nós temos esse resultado, que exatamente é o mesmo que a gente achou no cálculo anterior. Tudo bem? Então, nós verificamos o teorema de Stokes para qualquer triângulo, porque as coordenadas de pontos P1, P2 e P3 não são fixos. Então, se nós verificamos o teorema de Stokes para triângulo, para esse campo, pelo menos, campo que é vetor R, né? Vetor campo, nosso campo, para esse campo aqui, né? Verificamos o teorema de Stokes para triângulo no espaço, né? Esse claramente não é suficiente para dizer que qualquer campo F, teorema de Stokes para triângulo é válida, certo? Ficamos para um campo específico. Mas, do mesmo jeito, a gente pode verificar para qualquer outro campo. Fx, Fy, Fz. O que vai ser diferente aqui? E esses coeficientes, quer dizer, vai ter funções diferentes. Certo? E aqui também. Vai ter derivadas e vai ficar mais complexo o cálculo, mas o resultado deveria ser o mesmo. Tudo bem, então esses 4 exemplos são exemplos de cálculos como a gente deveria fazer. Quer dizer, tudo é padronizado, você faz quase a mesma coisa, precisa parametrizar a superfície, o caminho, achar elemento de área, só tudo quer dizer, padronizado, você deveria saber o que fazer. Isso é o cálculo. Não era no cálculo, isso é o objetivo agora. Calcular a lista 2.